Empregados subsuficientes na reforma trabalhista, um novo grupo social vulnerável. Júlia Bering Moreira. Carlos Henrique Bezerra Leite. Introdução. A peculiar inquietação que a folha em branco causa naquele que se propõe a começar a escrever sobre alguma coisa que, de alguma forma, desacomodou seu pensamento, pode ser assemelhada à sensação de se deparar, no meio de um passeio, com uma alta montanha. A curiosidade de saber o que pode ser encontrado além de onde a vista, até então, não alcançasse torna o alento suficiente para tomar a decisão de começar a subir. E é justamente para um olhar panorâmico que se convida o leitor por meio da presente pesquisa, já que metaforicamente já foi dado o primeiro passo para o caminho a que tornará possível repousar os olhos onde eles ainda não puderam ver sobre o trabalho, a vulnerabilidade daquele que aliena a sua força laboral para a sua sobrevivência e o advento da reforma trabalhista como resultado da crise do contrato social, tendo como marco teórico Boaventura de Souza Santos. Torna-se imperioso esclarecer o que levou o início dessa caminhada. Foi o desassossego causado pela criação de uma figura inédita no ordenamento juslaboral pela reforma trabalhista, que foi alcunhada de empregado hipersuficiente. Este possui como critérios identificadores ser possuidor de diploma em curso superior e a remuneração equivalente a 2 vezes o valor do teto da Previdência Social. Em razão dessas especificidades, esse empregado terá um tratamento jurídico totalmente diferente dos demais. Isso porque, em apertada síntese, poderá negociar cláusulas de seu contrato de emprego com o empregador que terão prevalência sobre as normas coletivas que eventualmente regeriam seu contrato de trabalho, bem como poderá renunciar ao direito de acesso ao Poder Judiciário ao assinar cláusula compromissória de arbitragem. A esse empregado, portanto, é dado o destino de negociar em condições de igualdade com seu empregador, na contramão da lógica do direito do trabalho, que tem o empregado como a parte mais fraca do contrato de emprego, pelo que lhe é vedado o poder de renunciar direitos. Diante desse cenário, levanta-se o seguinte questionamento: os empregados com diploma de curso superior e salários superiores ao dobro do teto previdenciário constituem um novo grupo social vulnerável no tocante ao acesso aos direitos fundamentais sociais. O enfrentamento do problema aqui posto será tecido sob a perspectiva da crise do contrato social e do consequente aprofundamento da lógica da exclusão descrita por Boaventura de Souza Santos, partindo da hipótese que a alteração legislativa aqui mencionada, como resultado da crise do contrato social, significa, em razão da flagrante desregulamentação de direitos, a criação de um novo grupo social vulnerável no tocante ao acesso de direitos fundamentais sociais. A opção do método para a presente pesquisa é o dialético, justamente por consagrar o pensamento de que nenhuma coisa está acabada, mas sim sempre na iminência de se transformar, desenvolver. A natureza da mesma é qualitativa, tendo em vista que se realizará o exame rigoroso da natureza, do alcance e das interpretações possíveis para o fenômeno estudado. O tipo de pesquisa é bibliográfico, pois cotejará o conhecimento já elaborado de modo a convergir cada saber produzido no ideal de analisar a problemática proposta. O percurso aqui percorrido trilhará, no primeiro capítulo, a análise do empregado como sujeito historicamente vulnerável nas relações travadas pelo mesmo e seu pertencimento a um grupo social vulnerável. O segundo capítulo analisará, sob a perspectiva da crise do contrato social no pensar de Boaventura de Souza Santos, a possível
criação de um novo grupo social pela reforma trabalhista com a previsão do mencionado critério que diferenciou empregados e, por fim, a linha de chegada e o horizonte aberto que se pretende visar realizar-se à proposta de conceituação desse empregado, aqui denominado desobsuficiente. Com o intuito de apurar se o STF, a Corte Suprema, é passível de erro, analisaremos se são as decisões da Suprema Corte a resposta correta. No quarto capítulo, o ato final, falaremos sobre o porquê da existência da responsabilidade democrática de apontar o erro em decisões judiciais. Mãos à obra. Livres e subordinados, a vulnerabilidade como elemento histórico caracterizador do empregado. Tão importante quando visar o horizonte aberto no final do caminho que se propôs a trilhar é fixar o ponto de partida. O primeiro passo do aqui leitor itinerante que procura em qual direção deve seguir é a constatação que o homem sempre trabalhou, primitivamente, para obter seu alimento. Posteriormente, o homem começou a fabricar instrumentos de defesa em razão da necessidade de se defender de outros homens e dos animais ferozes que se deparava. Nos combates que travava com seus semelhantes, verificou que era mais útil escravizar a liquidar seus oponentes, justamente para utilizar sua força de trabalho. Aos escravizados eram dados os serviços manuais e exaustivos, porque tal gênero de trabalho era considerado desonroso e impróprio para os homens válidos e livres. A história sobre o homem e o trabalho causa certa inquietação. Isso porque revela que o surgimento do trabalho obteve seu fundamento de uma relação de poder e submissão. Não só porque teve em sua formação a escravização de outros homens, mas também porque aquele que o desempenhava era considerado propriedade de outro homem. Não eram, portanto, donos de sua vontade e nem de suas próprias vidas. A Revolução Política e a Revolução Industrial ocorridas no final do século XVIII trouxeram em seu bojo transformações no cenário até então observado. Com a primeira, o homem tornava-se livre, criava o cidadão como categoria racional na ordenação política da sociedade. Com a segunda, por sua vez, transformava-se a liberdade em mera abstração, com a concentração das massas operárias sob o jugo do capital empregado nas grandes explorações, o que demonstrou que somente a liberdade não assegura a igualdade. O trabalhador, aqui entendido como aquele que tem sua força de trabalho explorada por outro homem, livrou-se, portanto, do jugo de seu senhor enquanto escravo, mas foi submetido, enquanto homem livre, ao seu empregador em razão de ser dele a propriedade dos meios de produção. Rapidamente foi possível observar que a liberdade conquistada não era o bastante para ser suficientemente livre. Assim, como resultado dessa exploração sistematizada e organizada, duas classes com interesses antagônicos foram formadas. A primeira, a classe proletária, era orientada pela segunda, a classe capitalista, pela força do dinheiro e pela submissão pela fome. A grande massa trabalhadora era, portanto, destituída de poder. O Estado liberal, em nome da liberdade e da igualdade, era mero espectador de toda a opressão, angústia e insegurança sofrida pelo proletariado decorrente das relações de trabalho naquele tempo constituídas. Como decorrência da organização e reivindicação dos trabalhadores de um mínimo de direitos que lhe proporcionasse segurança econômica e justiça social,
no século XIX houve a configuração do Estado Social, o qual representou um momento de emancipação do homem, um verdadeiro salto qualitativo nas concepções de Estado e sociedade e de alargamento do conceito de cidadania. Resultou esse movimento, portanto, na quebra do princípio básico do Estado liberal e no advento de um Estado que passou a intervir na economia, tendo em vista que a sociedade passou a não mais ser vista como um resultado natural, mas sim como ente que demandava a intervenção do Estado, tanto ao nível econômico, como ao nível social. Esse modelo propôs a emancipação da sociedade a partir de ações concretas do Estado na viabilização do acesso de certos grupos a direitos básicos, como educação e saúde. Foi dada a responsabilidade ao Estado, portanto, de controlar as relações sociais, de forma a diminuir as desigualdades econômicas. Contudo, o modelo do Estado do bem-estar social entrou em declínio a partir da Segunda Guerra Mundial, chegando ao seu apogeu na crise na década de 70, com o qual se deu o paradigma do Estado democrático de direito. Este, por sua vez, propôs implementar a transformação da sociedade a partir do próprio ordenamento jurídico. Como se vê, a igualdade e a liberdade nas relações sociais travadas até então, sobretudo aquelas decorrentes dos contratos de trabalho, ainda não tinham sido alcançadas, ainda que formalmente garantidas em textos normativos escritos, inclusive com status constitucional. Dauri Fabras, sobre o escopo a ser perseguido a partir do paradigma do Estado democrático de direito, com acuidade, faz a seguinte análise. No paradigma de Estado que vai se delineando como democrático, há que se redimensionar o indivíduo cidadão, no sentido de que já não bastam direitos escritos nas constituições compreendidos como fundamentais, sobretudo, exige-se o direito à democracia, de participação nas decisões de Estado, já que tais decisões importam uma série de consequências na vida coletiva e particular de cada indivíduo. Nesse ponto, é possível analisar que, por um olhar desatento, seria possível afirmar que as transformações observadas no mundo ao longo dos anos necessariamente também transformarão o trabalho tal como primitivamente concebido, assim como a dinâmica da relação que se forma entre as partes que compõem o pacto laboral. Tal ilação parece ainda mais certeira quando se pensa no trabalho escravo e que o indivíduo que ali emprestava sua força de trabalho era destituído de quaisquer direitos ou de tutela estatal. Contudo, o que se observa é que os resquícios do passado parecem se arrastar ao longo dos anos e sobrevivem ainda que com as quebras de paradigmas historicamente identificadas e com as conquistas de direitos consagradas ao longo da história. Não obstante a conquista histórica dos trabalhadores, a qual alcançou a elevação do trabalho à condição de direito humano e fundamental, é preciso desacomodar qualquer entendimento no sentido de que em algum momento o contrato de trabalho tenha representado um pacto entre partes iguais. E não é qualquer trabalho que deve ser considerado um direito humano e fundamental. Como preconiza Carlos Henrique Bezerra Leite, apenas o é aquele que, de fato, dignifique a pessoa humana. Fala-se, assim, em direito ao trabalho digno ou ao trabalho decente como valor fundante de um ordenamento jurídico, político, econômico e social. O direito do trabalho surgiu justamente como consequência de que a liberdade de contrato entre pessoas com poder e capacidade econômica desiguais conduzia às formas mais abusivas e iníquas de exploração. Assim, tal ramificação do direito tem como corolário e fundamento de existência a proteção do trabalhador,
tendo em vista que parte da premissa que o mesmo constitui o polo mais fraco do contrato laboral cujo fundamento histórico aqui se viu. Godinho Delgado aduz que a existência do trabalho livre, e aqui o autor pontua que se trata do trabalho juridicamente livre, é um pressuposto histórico material do surgimento do trabalho subordinado, que caracteriza as relações de emprego. Trata-se de pressuposto material porque o elemento subordinação não se verifica a não ser em relações em que o trabalhador não esteja submetido de modo pessoal e absoluto ao tomador de seus serviços, tal como ocorre na escravidão. Em decorrência da aventada conexão histórica, material e lógica entre trabalho livre e trabalho subordinado, as relações jurídicas escravistas e servis não podem ser consideradas compatíveis com o direito do trabalho, uma vez que elas supõem a sujeição pessoal do trabalhador e não a sua subordinação, que aqui é apenas jurídica. Mormente o empregado se obriga a acolher a direção do empregador sobre o modo de realização da prestação de serviços, razão por que supõe a liberdade do trabalhador. Do caminho até aqui percorrido, é possível afirmar que a vulnerabilidade do trabalhador sempre foi uma característica própria de sua condição na relação formada com o tomador de seus serviços. É possível, ainda, deduzir que o trabalhador, qualquer que seja a atividade laboral, historicamente, compõe um grupo social vulnerável. Os sujeitos que compõem um grupo social vulnerável são aqueles que são historicamente depreciados em sua dignidade, pela ausência de assistência pelo Estado e pela carência de uma representação efetiva, motivo pelo qual sofrem os efeitos da exclusão. Vale pontuar que, embora os grupos vulneráveis se caracterizem como grupo de dominados e carentes, não têm uma inferioridade numérica, tal como se observa da grande massa de trabalhadores assalariados que dependem da relação de emprego para sua subsistência. Aspecto que merece menção é que, segundo Hélida Seguin, com certa frequência, os integrantes dos grupos vulneráveis não têm sequer noção que estão sendo desrespeitados, pois muitas vezes nem mesmo sabem que possuem direitos. Outro sim, a correlação entre democracia, cidadania e grupos vulneráveis é de grande relevo, mormente pela intimidade entre esses conceitos que demonstra justamente a interdependência entre eles, no sentido de que a forma que se aborda a questão dos grupos sociais vulneráveis pode provocar sérios arranhões à democracia de um país. Nesse ponto, deixa de ser nebuloso o olhar sobre a possibilidade de estabelecer um diálogo entre grupo social vulnerável, trabalhador e relação de emprego, especialmente do cotejo dos paradigmas firmados ao longo da história quanto ao trabalho e sua tutela. O presente capítulo, no entanto, foi apenas o ponto de partida do percurso que aqui se propõe. 2. Crise do contrato social, reforma trabalhista e a possível criação de um novo grupo social vulnerável. Uma das características da sociedade do século XXI, na perspectiva de Boaventura de Souza Santos, é o estado de ansiedade em relação ao presente e ao futuro, o desgoverno iminente das expectativas e o caos permanente nos atos mais simples de sobrevivência ou de convivência. Em sua obra Gramática do Tempo, para uma nova cultura política, o referido autor aponta que as transformações profundas do contrato social decorrem do que se pode designar de consenso liberal, e explica que o mesmo se desdobra em 4 consensos principais.
Um dos consensos de importante reflexão é o consenso do Estado fraco, no qual, o Estado deixa de ser o espelho da sociedade civil para passar a ser o seu oposto, e a força do Estado passa a ser a causa da fraqueza e da desorganização da sociedade civil. Nessa perspectiva, ainda que, formalmente, o governo desse Estado seja democrático, ele é considerado e reconhecido como opressivo e ineficiente. Nesse passo, é importante destacar o chamado consenso liberal, cujo impacto mais profundo reside na dessocialização da economia. O trabalho, no modelo da contratualização social da modernidade capitalista, foi via de acesso à cidadania, especialmente pela conquista de direitos para os trabalhadores, como os direitos fundamentais sociais. No entanto, a flagrante erosão desses direitos conduz à passagem dos mesmos de um estatuto, até então de cidadania, para um estatuto que chamou de lumpencidadania, o que caracteriza a passagem do contratualismo para o pós-contratualismo para a maioria dos trabalhadores. Vislumbra-se, ainda, na perspectiva de Boaventura Sousa Santos, a emergência de um fascismo social que, diferente do fascismo dos anos 30 e 40 do século passado, não é um regime político, mas sim um regime social e civilizacional, possui como uma de suas facetas o fascismo contratual. O fascismo contratual caracteriza-se pela diferença de poder entre as partes no contrato, o que implica dizer que a parte mais fraca, vulnerável e sem alternativas, aceite as condições que lhe são impostas, por mais despóticas que pareçam ou possam parecer. Nesse cenário, o projeto neoliberal de transformar o contrato de emprego, ou contrato de trabalho do trabalhador subordinado, num contrato de direito civil, cuja premissa ideológica repousa na igualização entre os sujeitos contratantes, configura uma situação de fascismo contratual. E é justamente o que se extrai da novel Lei N134672017, socialmente conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, LRT, ou, simplesmente, Reforma Trabalhista, que promoveu substancial alteração na consolidação das leis do trabalho, CLT, ao inserir um parágrafo único no CIART 444, criando uma figura inédita no ordenamento jurídico pátrio, denominado pela comunidade jurídica de empregado hipersuficiente. Segundo o referido dispositivo, esse empregado hipersuficiente foi submetido a um novo critério objetivo diferenciador por possuir graduação de nível superior e receber remuneração igual ou superior a 2 vezes o teto do salário de contribuição do regime geral da Previdência Social, o que justificaria a sua submissão a tratamento jurídico específico pelo legislador reformista. Isso porque possui as cláusulas de seu contrato de emprego com a mesma eficácia legal, e até preponderantes, em relação às normas coletivas, bem como poderá pactuar cláusula compromissória de arbitragem, desde que por sua iniciativa ou por sua declaração expressa, como se depreende dos novés artigos 611-A e do art. 507-A da CLT. Significa dizer que o legislador partiu da premissa de que o empregado que se enquadra no novo critério legal estabelecido poderia negociar, em suposta condição de igualdade com o seu empregador, cláusulas contratuais quanto à jornada de trabalho, ao enquadramento do grau de insalubridade, ao plano de cargos e salários, ao regulamento empresarial, à remuneração por produtividade e por desempenho individual, à modalidade de registro de jornada de trabalho e à prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, dentre outras.
Nos termos da nova regra reformista, a pactuação das referidas cláusulas em condições desvantajosas ao empregado hipersuficiente, possui eficácia legal preponderante aos instrumentos coletivos. Além disso, ao concordar com a inserção da cláusula compromissória de arbitragem, o empregado hipersuficiente já concordaria previamente em renunciar ao seu direito fundamental de acesso à justiça do trabalho para reclamar direitos violados ao longo da vigência do contrato de emprego. É factível afirmar, portanto, que a Lei 1346720117 criou uma ficção jurídica no sentido de que o empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários deixa de ser subordinado, porquanto teria a liberdade de negociar cláusulas como se tivesse plena autonomia no nascimento, desenvolvimento e extinção da relação empregatícia. Ora, tal ilação não possui qualquer base empírica, teórica ou científica, além de se dissociar manifestamente da matriz histórica, lógica e sistêmica do próprio direito do trabalho. No que tange aos novos critérios instituídos pela LRT, calha aqui pontuar que o diploma de nível superior não guarda relação direta com o conhecimento ou desconhecimento de direitos e deveres afetos à legislação trabalhistas. Ademais, quanto ao critério afeto à remuneração, o empregado que recebe salário correspondente ao dobro do teto da Previdência, ainda que signifique valor superior ao da média brasileira, não deixa de ter seu contrato de emprego caracterizado pela subordinação jurídica e, consequentemente, não afasta a sua condição de hipossuficiência econômica. Como se vê, a inovação legislativa, em caso, partiu da falsa premissa de que a diferenciação acadêmica e salarial do empregado seria suficiente para afastar a gênese protetiva do direito do trabalho para o empregado hipersuficiente, olvidando-se que o contrato de emprego é, em linha de princípio, o mais genuíno contrato de adesão que se conhece no sistema capitalista de produção contemporâneo, razão pela qual esse novo modelo contratual submete ao trabalhador ao desproporcional exercício do poder empregatício na dinâmica contratual. Ora, se o contrato de trabalho é tipicamente um contrato de adesão, a possibilidade de o empregado adquirir suposta autonomia para negociar as cláusulas contratuais pelo fato de possuir diploma de curso superior e salário correspondente ao dobro do teto previdenciário é jurídica, social e economicamente inaceitável. Dito de outro modo, o fato de o empregado ter diploma em curso superior e perceber remuneração superior ao dobro do teto previdenciário, não implica que ele deixaria de ser juridicamente subordinado ao seu empregador, porquanto pondera Maurício Godinho Delgado que a premissa da livre estipulação baseia-se em uma visão minimamente ingênua para não dizer falaciosa da realidade. Se o empregado precisa manter seu emprego e se o empregador detém o poder de encerrar emotivamente o contrato de trabalho, então o trabalhador, em maior ou menor grau, está propenso a aceitar termos na negociação que possivelmente não o seriam em condições diversas. A inovação legislativa ainda cuidou de estratificar o empregado hipersuficiente no meio ambiente de trabalho, já que passará a sofrer discriminação em relação aos demais empregados, o que redunda em violação ao princípio da igualdade e ao princípio da vedação do retrocesso social e do universo normativo internacional trabalhista em vigor. A nova legislação subverteu todo o arcabouço principiológico e normativo que rege o direito do trabalho, o qual possui como corolário o princípio da proteção,
cujo fundamento repousa na subordinação jurídica do empregado em relação ao seu empregador, o que o coloca como parte hipossuficiente do contrato de emprego. A alteração legislativa, pois, surge como resultado da crise do contrato social, e materializa demandas antigas de diversos setores empresariais, voltadas para a desregulamentação e flexibilização da proteção jurídica e social do trabalho, redução de direitos materiais e restrição de acesso ao poder judiciário. A previsão legislativa de que existe um empregado em condições de igualdade com seu empregador, com ampla liberdade de negociar cláusulas importantes do contrato de trabalho, acabou por criar um novo grupo social vulnerável no cenário econômico-social contemporâneo, no qual esses empregados ditos hipersuficientes se inserem, na medida em que estes não poderão se valer da atuação do sindicato em seu favor porquanto a negociação das cláusulas do contrato de emprego será pactuada diretamente com o empregador e se sobrepõe às cláusulas previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Em rigor, caso seja considerada constitucionalmente válida a inovação legislativa ora focalizada, o empregado hipersuficiente poderá renunciar direitos, de natureza material ou processual, seja pela possibilidade de, individualmente, negociar em pejos condições laborativas inerentes ao contrato de trabalho, seja pela possibilidade de, ao anuir com a cláusula compromissória de arbitragem, abrir mão do seu direito fundamental de acesso ao judiciário, o que somente era factível pela frustração da negociação coletiva, cf. art. 114, 1º e 2º. Vê-se, assim, que o legislador reformista, por meio do novel parágrafo único do art. 444 da CLT, equiparou os poderes do empregado ali previsto aos do seu próprio sindicato no tocante à autonomia negocial, mormente no que concerne à possibilidade de negociação entre empregado e empregador sobre as matérias tratadas no novo art. 611 da CLT, o qual estabelece a supremacia da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho sobre a lei. De outro giro, ao chamado empregador hipersuficiente serão negados direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, os quais enaltecem a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a função social da empresa e do contrato de trabalho, a proibição de discriminação de qualquer natureza e, que, abominam qualquer distinção entre trabalho ou profissionais. Por essa razão, nesse ponto, questiona-se a própria denominação dada ao empregado hipersuficiente, pois, uma vez desprovidos de importantes dispositivos de proteção jurídica mínima conferidos aos demais empregados, cognominados de hipossuficientes. Ora, partindo-se da premissa de que um empregado nunca estará na mesma condição de igualdade em relação ao seu empregador, pois é este que assume os riscos da atividade econômica, assalariada e dirige a prestação pessoal de serviços, CLT, art. 2º, estaríamos diante de uma nova categoria de empregados, os subsuficientes. Dessa forma, sob a perspectiva da crise do contrato social e do consequente aprofundamento da lógica de exclusão descrita por Boaventura de Souza Santos, torna-se forçosa a ilação de que a alteração legislativa criou um contrato de trabalho em que o empregado subsuficiente está, surpreendentemente, mais vulnerável que os demais empregados do mesmo empregador. Esse novo tipo de empregado subsuficiente revela a crise do contrato social,
especialmente porque esta nova modalidade contratual tem como parente próximo um contrato de natureza civil, na medida em que parte da premissa de que os seus sujeitos se encontram no exercício da plena autonomia contratual, ou seja, em posições iguais para negociarem importantes cláusulas contratuais em detrimento dos direitos constitucionais e infraconstitucionais historicamente conquistados pela classe trabalhadora. O caminho até aqui percorrido revela a conclusão de que os empregados com diploma de curso superior e salários superiores ao dobro do teto previdenciário constituem, de fato, um novo grupo social vulnerável no tocante ao acesso aos direitos fundamentais sociais. Isso porque, não obstante os trabalhadores urbanos e rurais já constituírem um grupo social vulnerável, como até aqui demonstrado, é possível reconhecer que os empregados possuidores de diploma de nível superior e que percebam remuneração superior ao dobro do teto da Previdência estarão em condições ainda mais vulneráveis que os demais empregados tanto na mesma empresa quanto no mercado de trabalho em geral. 3. Uma proposta de conceituação e denominação. A nomeação dada pela doutrina aos empregados que até aqui tratamos foi de empregados hipersuficientes. Contudo, o que se verificou é que tal denominação não condiz com a situação fática e jurídica a que esses empregados estão expostos na realidade, razão pela qual, modestamente, apresentamos não apenas uma nova denominação como também um novo conceito para este sujeito da relação empregatícia. Há, para nós, diferenças entre o empregado hipossuficiente e o empregado subsuficiente. A palavra hipo, que é elemento de composição de palavras, traz consigo a ideia de algo que ocupa uma posição inferior ou escassez, falta, carência. Dessa forma, hipossuficiente é o empregado que presta pessoalmente serviços ao empregador, que detém o poder de direção, hierárquico e disciplinar no âmbito da relação empregatícia. A liberdade de contratar do empregado hipossuficiente é limitada pelo artigo 444, caput, da CLT. O empregado hipossuficiente se encontra em posição de inferioridade econômica, mas não jurídica, em relação ao empregado subsuficiente. Já o termo subsuficiente é composto pelo prefixo sub, que exprime a ideia de inferioridade, dependência, aproximação, substituição, ou seja, o empregado subsuficiente se encontra abaixo do empregado hipossuficiente do ponto de vista jurídico, mas não econômico. Assim, por empregado subsuficiente entendemos que se trata de uma inédita categoria de empregado criada pela Lei da Reforma Trabalhista que, por ser detentor de diploma de nível superior e perceber remuneração igual ou superior ao dobro do teto da Previdência Social, compõe um novo tipo de grupo social vulnerável no tocante ao acesso aos direitos fundamentais sociais, mormente por se encontrar, ficticiamente, em posição de igualdade com o empregador na pactuação de importantes cláusulas do contrato de trabalho prevalecentes sobre as cláusulas previstas em normas coletivas, além de poder instituir cláusula compromissória de arbitragem, o que o coloca em condições de maior vulnerabilidade se comparado aos demais empregados do mesmo empregador ou com demais trabalhadores concorrentes no mercado de trabalho. Empregado subsuficiente, portanto, é denominação por nós adotada para demonstrar que este empregado se encontra em posição jurídica mais vulnerável do que a dos outros empregados hipossuficientes,
mormente em relação à sua extrema fragilidade e sujeição ao poder do empregador na pactuação de cláusulas contratuais menos vantajosas e na instituição do compromisso arbitral como meio autorizado por lei e por pseudo-vontade do empregado subsuficiente para a solução das controvérsias decorrentes da relação empregatícia. 4 Considerações finais. Os empregados subsuficientes, cuja denominação e conceituação dessa nova categoria de empregados criada pela LRT aqui se propôs, compõem um novo tipo de grupo social vulnerável no tocante ao acesso aos direitos fundamentais sociais. Isso porque o legislador reformista os colocou, ficticiamente, em posição de igualdade com o empregador na pactuação de importantes cláusulas do contrato de trabalho prevalecentes sobre as cláusulas previstas em normas coletivas, além de poderem instituir cláusula compromissória de arbitragem, o que os coloca em condições de maior vulnerabilidade se comparado aos demais empregados do mesmo empregador ou com demais trabalhadores concorrentes no mercado de trabalho. A inovação legislativa, em caso, partiu de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o empregado que possui diploma de curso superior e salário correspondente ao dobro do teto previdenciário se encontra no exercício da plena autonomia contratual, motivo pelo qual foi instituída a diferença entre o empregado hipossuficiente e o empregado subsuficiente, em especial porque verificou-se que o empregado hipossuficiente se encontra em posição de inferioridade econômica, mas não jurídica, em relação ao empregado subsuficiente. Nesse passo, em razão de os trabalhadores urbanos e rurais já constituírem um grupo social vulnerável, a denominação por nós adotada, empregado subsuficiente, demonstra que este empregado se encontra em posição jurídica ainda mais vulnerável do que a dos outros empregados. A adoção do prefixo sub para a proposta de denominação dessa nova categoria foi, portanto, propositalmente escolhida para demonstrar a extrema fragilidade e sujeição ao poder do empregador, o que culminou na criação pela Lei de Reforma Trabalhista de um novo grupo social vulnerável no tocante ao acesso a direitos fundamentais sociais.